Amém? 2 Reis, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, a palavra do Senhor. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. Irmãos, 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Amém, meus irmãos? Até aqui no versículo 14. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos diante da Tua presença e queremos agora ouvir a Tua voz através da Sua palavra. Então fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê entendimento e revelação da Sua palavra, e que quando ouvimos a Tua voz, tomemos então decisões nessa noite, decisões de Te obedecer e de seguir, seguindo a Tua orientação, Pai. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos e fala conosco, segundo a Sua vontade, segundo a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Eu quero, irmãos, destacar aqui nessa frase, nesse texto que lemos, irmãos, algumas localidades citadas aqui nesse texto. Primeiro, no verso 1, o texto fala de um local chamado Gilgal. Eu queria que você gravasse aí, Gilgal. Depois, o texto faz menção
a um outro local chamado Betel. Eu queria que você também gravasse aí Betel. Depois o texto fala de Jericó. E por fim o texto fala do Rio Jordão. 4 locais. E eu queria que você já começasse a pensar no que o Senhor tem para nos falar acerca desses locais citados aqui nesse texto, dentro dessa trajetória da vida de Eliseu e também de Elias. E o texto desta mensagem que eu quero trazer para os irmãos hoje, o tema dessa mensagem diz respeito a uma jornada de uma vida cristã. Você quer ser arrebatado? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter porção dobrada do Espírito Santo? Pois o texto que lemos fala de alguém que foi arrebatado e fala de alguém que recebeu porção dobrada do Espírito Santo. E eu creio que você, assim como eu, tem esse desejo. Mas, irmãos, como isso pode acontecer na nossa vida? Eu ouvi certa vez uma palavra, que diz assim: foque no resultado. Foque no resultado. Essa é uma palavra extremamente humanista, porque a palavra de Deus não diz foque no resultado, mas diz viva o processo, porque o resultado já está garantido, pois Jesus já conquistou ali na cruz a nossa vitória. E nada que eu faça vai mudar o resultado. Então o que eu preciso é prestar atenção na trajetória da minha vida, porque o Senhor se agrada e deseja que a nossa caminhada seja uma caminhada que alegre o coração dele, meus irmãos. Então, muito mais do que focar no resultado, precisamos sim prestar atenção nos passos que estamos dando e ter a certeza de que o resultado o Senhor já conquistou ali na cruz do Calvário, irmãos. Mas acontece que hoje em dia nós temos muitas palavras, irmãos, que tem este cunho, que tem esta ideia, que é uma ideia mais centrada no homem. E nós precisamos então entender exatamente aquilo que Deus fala na sua palavra, meus irmãos. Qual é o desejo do Senhor? Qual é a vontade do Senhor, meus irmãos? Eu queria que você meditasse em 2 personagens, lá em Gênesis, a partir do capítulo 12, você vai ver essa história aí até o capítulo 14 de Gênesis. Deus está falando de Abraão, ali ainda com o seu antigo nome, Abrão, e também Ló. Deus fala para Abrão: saia da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abrão levou Ló junto com ele, e eles saíram numa trajetória. E se você olhar para a vida de Abrão, para a vida de Abraão, você vai ver alguém que viveu em todo o tempo peregrinando por aquela terra. Abraão, ele não saiu em busca de uma casa, de um lugar onde ele ia fixar uma morada, mas em todo o tempo, na vida de Abraão, ele caminhou de um lugar para outro, e caminhando ali o tempo inteiro na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor disse para Abraão, o Senhor fez uma aliança com Abraão e disse para ele: de ti eu farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus fez uma aliança com Abraão e Abraão entendeu aquele desejo do Senhor. Mas quando você olha para a vida de Ló, Ló saiu, quando ele se separa de Abraão, Ló vai para Sodoma e Gomorra e ali eles fixam uma residência. Enquanto Abraão continuou a sua trajetória, Ló fixou uma residência. Qual é o desejo do Senhor para as nossas vidas? É isso que precisamos buscar, irmãos.
Ló foi àquela cidade, fixou residência, e ali ele teve a sua família destruída. Abraão continuou no propósito do Senhor, caminhando em direção àquilo que o Senhor havia já lhe revelado, lhe prometido, segundo a sua aliança, a aliança que o Senhor fez com ele, com Abraão, e Abraão viveu a sua vida peregrinando, enquanto Ló fixou residência. Então, o que é que o Senhor deseja de nós, irmãos? O Senhor deseja que nós fixemos uma residência, ou que nós continuemos a nossa vida de peregrinação para aquele lugar que Ele preparou para as nossas vidas. Nós precisamos meditar, irmãos, naquilo que exatamente a palavra de Deus tem para falar ao nosso coração. É necessário entendermos isso, meus irmãos. Porque senão nós vamos estar vivendo uma vida cristã baseada naquilo que está muito mais centrado no homem do que naquilo que está centrado em Deus. Ló fixou sua residência aqui na terra, naquela cidade. Abraão continuou seguindo e olhando para o Senhor e ouvindo a voz do Senhor e seguindo na direção do Senhor e buscando o cumprimento do plano do Senhor. De ti farei uma grande nação. E isso faz muita diferença em nossas vidas, irmãos. Porque enquanto buscamos fixar residência aqui, não conseguimos aí entender para onde o Senhor está nos chamando, meus irmãos. Para onde o Senhor está te chamando? Quem está, meus irmãos, com os olhos fixos no Senhor, só consegue ver o Senhor. Mas quem tem os pés fixos na terra, considera o Senhor sempre em segundo plano, e continua ali fazendo aquilo, e quando lhe resta, então, se for o caso, entrega ao Senhor. E essa é a diferença aqui, irmãos, a grande diferença daqueles que têm os olhos fixos no Senhor, daqueles que entendem o chamado do Senhor, daqueles que sabem o desejo e o propósito do Senhor para as suas vidas, daqueles que ainda não conseguiram entender. Não conseguiram entender o desejo do Senhor. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, meus irmãos, o que o Senhor deseja da igreja é que nós sejamos imagem e semelhança do Senhor. Esse é o desejo do Senhor, meus irmãos. Para isso precisamos entender o plano e o propósito de Deus. Para isso precisamos entender a vontade do Senhor ao nos criar, ao criar o homem. E a gente vê isso lá em Gênesis. Quando o Senhor separa o homem, dá ordens para ele. A gente já falou isso numa outra mensagem. Não quero me estender nessa parte. Quero usar como introdução para a gente chegar na mensagem. Mas qual é o desejo do Senhor, meus irmãos? Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Eu quero citar aqui alguns textos, irmãos. Primeiro, queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Gálatas no capítulo 4. Um texto que nós já citamos aqui numa outra oportunidade. Gálatas capítulo 4, no verso 19. O apóstolo Paulo diz assim: ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Porque Paulo sentia isso que ele chama aqui de dores de parto. Porque aquelas pessoas ali da igreja de Gálatas, que ouviram tanto da palavra do Senhor, ainda estavam ali demonstrando, irmãos, uma infantilidade espiritual. E Paulo então diz: eu vou sentir essas dores até que vocês entendam, até que Cristo seja formado em vocês. Ele repete essa afirmação também, irmãos. Paulo repete então, irmãos, essa afirmação lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4:13 diz assim, ó: até que
todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, até que Cristo seja formado em nós e até que alcancemos a medida da estatura de Cristo, esse é o desejo do Senhor. Outro irmão que fala isso é o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta de Pedro, irmão, 2 Pedro, no capítulo 1, o texto diz assim, a partir do verso 3, Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Olha o que o Senhor nos diz nesses 3 textos que lemos, irmãos. Primeiro, até Cristo ser formado em nós. Segundo, até que amadureçamos até a estatura da plenitude de Cristo. E aqui o apóstolo Pedro dizendo para que nós sejamos participantes da natureza divina. Esse é o desejo do Senhor. Paulo diz também em 2 Coríntios 3,18 que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus pelo Espírito Santo de Deus, pelo agir do Senhor. Então essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, irmãos. Nós não estamos aqui para, assim como Ló, fixarmos residências. Não estamos aqui, irmãos, para conquistar coisas. Irmãos, então nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para o céu, para o Senhor, e não fixados aqui na terra. Assim como Ló fixou residência, enquanto Abraão peregrinou pela terra, buscando a voz do Senhor, a direção do Senhor. Meus irmãos, e tantas são as pessoas hoje com os olhos fixados naquilo que nós temos que ser ou ter, quando a palavra do Senhor fala daquilo que nós precisamos nos tornar semelhantes ao Senhor. Porque a única maneira de nos tornarmos semelhantes a Jesus é quando nós entendermos o propósito do Senhor através da sua palavra e permitirmos que o Espírito Santo transforme nossas vidas. Então nos tornaremos semelhantes a Jesus. E isso só acontece por meio da palavra de Deus, não por qualquer estrutura humana, ou estratégias, ou estratagemas, mas somente pela palavra do Senhor, meus irmãos. Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, quando Jesus pergunta para os discípulos quem eu sou, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ali o Senhor Jesus está revelando a essência da igreja. Irmãos, sabe qual é a essência da igreja? Esse texto ele tem muito a nos falar de Mateus 16. A essência da igreja é alguém que recebeu do Pai, por meio do Espírito Santo, a revelação de que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é a igreja. Alguém que recebeu do Pai, por meio do Espírito Santo, a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa afirmação que eu estou fazendo para vocês, meus irmãos, não tem nada a ver com tudo isso que vemos aqui. Isso que eu estou falando para você, você só vai encontrar na palavra do Senhor, em lugar mais nenhum. Então nós precisamos entender isso, porque houve um começo.
E agora nós precisamos trilhar um caminho que está dentro do propósito e do desejo do Senhor para as nossas vidas. Meus irmãos, qual é a vontade do Senhor? Como nós vamos alcançar o cumprimento da vontade do Senhor para as nossas vidas? Então nós precisamos tomar decisões em nossas vidas, irmãos. E o que é que nós vemos ali no texto que nós lemos na abertura dessa mensagem? O texto lá de 2 Reis, capítulo 2, meus irmãos. Quero que você volte para esse texto. Lá em 2 Reis, no capítulo 2. Mais uma vez. O texto que lemos na abertura. Eu destaquei para os irmãos 4 lugares aqui. 4 lugares que fazem parte de uma trajetória, de uma jornada trilhada pelo profeta Eliseu, pelo profeta Elias ali no fim da sua vida, antes dele ser arrebatado. E são 4 lugares que eu e você precisamos passar para que o propósito de Deus, o cumprimento do propósito de Deus aconteça em nossas vidas. E nós não podemos fixar residência como Ló fez. Nós não podemos ser da terra como Caim foi. Mas precisamos ser como Abraão, aqueles que estão caminhando debaixo de uma promessa, de uma palavra do Senhor. Assim como Abel, que era pastor de ovelhas, que cuidava das coisas de Deus. Observe o texto comigo, meus irmãos. O texto diz o seguinte, capítulo 2, 2 Reis, verso 1. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de uma cidade chamada Gilgal. Primeiro ponto aqui, eles partiram de onde? Gilgal. E eu queria que você colocasse aí na tua mente essa palavra Gilgal. E o que é que ela significa para nós? Uma maneira de nós buscarmos entender esse texto é nós buscarmos aonde na palavra de Deus essa palavra aparece pela primeira vez. Dentro da hermenêutica isso é chamado de regra da primeira menção. Quando uma palavra é mencionada pela primeira vez na Bíblia, isso quer dizer que ela vai estar ali revelado muita coisa, né, acerca das características daquele local, daquela pessoa, enfim. Então, onde é que Gilgal aparece pela primeira vez na palavra do Senhor? Primeira vez que Gilgal aparece está lá em Josué, no capítulo 5. Queria que você abrisse lá. Lembrando que nós estamos aqui falando de uma jornada que precisamos trilhar, irmãos. Josué capítulo 5, no versículo 9, o texto diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Essa é a primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras. E ela aparece e traz o seguinte significado, irmãos: lancei fora. Esse é o primeiro significado. Esse é o significado da palavra Gilgal, que aparece aqui pela primeira vez. Em Josué capítulo 5, verso 9. Lancei fora. Gilgal quer dizer removido, lançado fora. Portanto, irmãos, numa trajetória em que eu desejo ser arrebatado, ser cheio do Espírito Santo, o primeiro ponto de partida meu e seu é partir de Gilgal, ou seja, é tratar com a nossa carne. É tratar com a nossa carne. Meus irmãos, eu me faço sempre uma pergunta: por que que o Senhor me encheria com o Espírito Santo? Por quê? Você que é pai, que tem filho pequeno, se o seu filho, a minha filha tem 9 anos, se ela me pedir um carro, ou se ela pedir a chave do meu carro,
e dissesse assim: meu pai, me dá a chave do carro que eu quero dar um passeio, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar a chave do carro para ela? Você vai dar o seu carro para um filho de 10 anos, 12 anos de idade, para ele sair, para passear? Não. Por quê? Porque ele não está pronto. Ele não tem idade, ele não sabe dirigir, ele não tem maturidade para usar aquilo, para usar aquele veículo. Então, por que Deus vai encher alguém do Espírito Santo, do seu Espírito Santo, alguém que não tem compromisso, alguém que não é obediente, alguém que não tem comunhão na igreja, alguém que não se oferece para nenhum trabalho da igreja, alguém que não tem desejo nenhum de evangelizar, alguém que não consegue ler um livro, quanto mais a Bíblia, alguém que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia? Por que Deus vai encher alguém assim com o Espírito Santo? Será que Deus é um Deus sem propósitos? Eu creio que não, não é, irmãos? Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa trilhar um caminho. Se você quer ser arrebatado, você precisa trilhar um caminho. Porque Deus tem propósito, irmãos. E o propósito do Senhor não é que a gente fixe residência aqui nessa terra, com os nossos olhos focados e fincados nas coisas da terra, mas que a gente entenda o seu propósito para as nossas vidas. Então, Gilgal é tratar com a carne. O texto que nós lemos aqui, irmãos, fala de um momento em que Deus fala para Josué: Josué, todos que saíram do Egito e eles eram circuncidados. Mas esta nova geração que nasceu no deserto, ela não foi circuncidada. Então você vai ter que circuncidar toda essa geração que saiu do Egito e que nasceu no deserto. Então o Senhor diz para Josué, no verso 2, Josué, faça facas de pedra e circuncide toda esta segunda geração do povo de Israel. Então Josué faz facas de pedra e circuncida ali todos. Então o Senhor, no versículo 9, diz a Josué: hoje lancei fora a vergonha. Hoje eu lancei fora aquilo que veio lá do Egito. Hoje eu lancei fora toda a raiz do Egito. Hoje eu lancei fora. Então o primeiro ponto nosso, que nós vamos tratar na nossa caminhada, irmãos, é tratar com a nossa carne. Porque lá em Colossenses, no capítulo 2, irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2:11 diz assim: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Então o primeiro ponto que vamos tratar é: precisamos nos despojar do corpo desta carne. Precisamos passar por essa circuncisão espiritual, onde o domínio da nossa natureza humana é removido. Irmãos, então nós só vamos experimentar mais de Deus quando nós partirmos daqui de Gilgal, tratando com a carne. Irmãos, você reconhece o que é a carne? Você entende o que isso quer dizer? Tratar com a carne? Você compreende, irmãos, o que quer dizer o julgamento da carne? Você entende o que quer dizer isso, irmãos? A carne precisa ser tratada, irmãos. Precisa ser julgada e precisa ser lançada fora, irmãos, para que nós possamos começar a empreender novos caminhos com o Senhor, meus irmãos. E nós precisamos, irmãos, ter esta lição, que sem dúvida é muito difícil para a vida de muitos, irmãos, que é realmente conhecer a nossa própria carne.
entender o que é a nossa carne, meus irmãos. O que é que Jesus diz, irmãos? Lá em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Abra sua Bíblia lá. Lucas 9, 23. O Senhor Jesus diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. O que é que o Senhor Jesus está falando? Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, aqui no nosso templo, nós temos aqui uma cruz, está aqui atrás. Os irmãos viram no momento do louvor aqui a imagem dessa cruz. Já ouvi muita coisa a respeito disso, e pessoas falando que não entrariam aqui porque tem uma cruz aqui. Mas irmãos, essa cruz aqui, ela está vazia. Essa cruz aqui, ela não tem um Cristo crucificado nela, com a cabeça pendente, com os olhos abatidos e tristes, com os olhos sangrando, com uma coroa de espinho na cabeça. Não, essa cruz está vazia, porque o nosso Senhor que passou por ela está vivo, reina e reinará eternamente. Essa cruz está aqui vazia, irmãos, para me lembrar que eu tenho que tomar a minha cruz. E todas as vezes que eu chego aqui nesse templo, eu olho para essa cruz, irmãos, e eu lembro que eu tenho que carregar a minha cruz, porque o meu Senhor carregou uma cruz, carregou a minha cruz, irmãos, e eu tenho que crucificar a minha carne. Então eu olho para essa cruz e eu vejo que ela está vazia, e eu vejo que o meu Senhor está vivo, e eu vejo que Ele reina na minha vida. Então eu entendo que eu tenho que negar a minha carne, crucificar a minha carne. Eu tenho que negar a mim mesmo, irmãos, para poder segui-lo. Eu não posso segui-lo se eu antes não tratar com a minha carne. Eu não posso segui-lo se antes, meu irmão, minha irmã, eu não entender que eu tenho que crucificar a minha carne. Eu não posso viver uma vida dupla. Então quando eu entro aqui, que eu olho para essa cruz vazia, eu entendo que o Senhor deseja que eu tome a minha cruz, porque eu tenho que seguir o Senhor, e eu tenho que segui-lo até o Calvário, para ali no Calvário eu crucificar com Ele, ser crucificado com Ele, como Paulo diz: estou crucificado com Cristo, e agora o viver que eu tenho na carne, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Esse é o desejo do Senhor, irmãos. Cristo vivendo em nós, é o desejo do Senhor, irmãos. Como o Senhor olhou para Adão e Eva e disse para eles: olhe, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O propósito do Senhor é: Adão, você vai reproduzir homens santos, homens puros, homens com comunhão, com intimidade comigo, homens livres do pecado. É estes os homens que vocês vão reproduzir. Então hoje, quando o Senhor olha para nós, o desejo dele é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, pois ele é o primogênito de muitos, e nós somos chamados para sermos semelhantes a ele. Para isso temos que tratar com a nossa carne, irmãos. Meus irmãos, negar a carne é muito mais importante, irmãos, do que não cometer atos pecaminosos. Quando é que nós vamos entender isso? Muitas pessoas se preocupam com alguns atos pecaminosos, se preocupam porque estão mentindo ali, porque mentiram, se preocupam porque fizeram alguma coisa errada aqui, e estão preocupados com os atos pecaminosos. Mas se você negar a sua carne, os atos pecaminosos irão desaparecer da sua vida. E nós vamos entender isso, meus irmãos. Lucas 18 fala do jovem rico. O jovem rico chegou para o Senhor: eu quero segui-lo, Senhor. Então o Senhor disse:
Venda tudo que você tem e dê aos pobres e me siga, você terá um tesouro do céu. E aquele homem triste foi embora. Entristecido ele foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitos tesouros. Ele era muito rico. Então o coração dele estava plantado aqui. Porque a carne dele estava alimentada. Então quando ele ouviu aquilo, ele se entristeceu, meus irmãos. É por isso que a gente tem que colocar a nossa carne para passar por um julgamento, meus irmãos. Por um julgamento. E Gilgal é o lugar onde a carne ela é julgada e lançada fora, meus irmãos. É o lugar onde nós entendemos que ela não pode mais participar da nossa vida. Meus irmãos, eu pergunto para você, meus irmãos, como é que está a sua mente? Em que você tem pensado? Em que a sua mente é diferente da mente das pessoas que não conhecem Jesus? Em que as suas atitudes são diferentes das atitudes das pessoas que não conhecem Jesus? Em que os seus desejos são diferentes das pessoas que não conhecem Jesus? Pensa. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para aí experimentarmos a vontade de Deus. Não podemos ser semelhantes ao mundo, não podemos ter a mesma forma do mundo, não podemos ser conforme o mundo, senão não experimentaremos a vontade de Deus, meus irmãos. Em que, meus irmãos, a nossa mentalidade tem sido diferente das pessoas do mundo? Em que? Em que, meus irmãos? Será que a gente quer? O que será que a gente deseja para as nossas vidas? Se você ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6, o Senhor diz ali para o povo que eles deveriam falar da palavra. Eles deveriam amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e falar da palavra para a sua família, para os seus filhos. E eles deveriam escrever essa palavra e colocar na sua testa e também na sua mão direita. Na sua testa e na sua mão direita. Por que isso, irmãos? Porque a nossa mentalidade vai gerar as nossas atitudes. A nossa mentalidade, irmãos, vai gerar aquilo que nós fazemos. Se você for lá para Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 16 de Apocalipse, o texto fala que no final dos tempos, ali viria a marca da besta, que seria na testa ou na mão direita. Da mesma forma, por quê, irmãos? Porque a mentalidade gera as nossas ações. Então, em que a nossa mentalidade tem sido diferente? Porque nós estamos muito focados nas nossas ações, mas na verdade o que precisamos é negar a nossa carne, negar a nós mesmos, lançar fora a nossa carne, para a partir daí, meus irmãos, seguirmos uma trajetória de acordo com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, meus irmãos. O ponto principal, irmãos, é que a carne precisa ser julgada. O ponto principal, meus irmãos, é que a carne precisa ser negada. Meus irmãos, e enquanto nós não entendermos, irmãos, que a carne precisa ser julgada e negada, não entenderemos ainda o que é a vida espiritual. Primeiro ponto, irmãos, nessa trajetória eu tenho que partir de Gilgal. E Gilgal é lançar fora. E você precisa lançar fora a sua carne. Você precisa vencer a sua carne. O segundo ponto que nós encontramos lá no texto de 2 Reis, irmãos, é que eles partem de Gilgal e eles vão para Betel.
E da mesma maneira nós vamos buscar na palavra de Deus aonde é que Betel aparece pela primeira vez. E nós encontramos o nome Betel sendo mencionado lá em Gênesis no capítulo 12. Depois que Deus aparece para Abrão e fala para Abrão, né, tem o chamado de Abrão ali, vá para uma terra que eu te mostrarei. Ali no versículo 8, o texto diz que Abrão edificou um altar para o Senhor, ali em Betel. Abrão edificou um altar para o Senhor. Só que, quando você continua no texto, seguindo, a partir do versículo 9 agora, você vê que Abrão, ele sai de Betel e desce para o Egito, meus irmãos. E lá no Egito, Abrão não edificou o altar. O que é que Abrão fez lá no Egito? Abrão mentiu. Por quê? Porque Abrão disse para Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando chegarmos lá no Egito, eles vão me matar para ficar com você. Então você vai dizer que é minha irmã. Você não vai dizer que é minha esposa, vai dizer que é minha irmã. Então Abrão mente e leva sua mulher a mentir para fugir da morte. Então Abrão fica ali no Egito porque havia fome em toda a terra, e Abrão vai para o Egito naquele período, e depois ele sai do Egito novamente, agora no capítulo 13, e Abrão, ele volta para Betel, e o texto diz, lá no capítulo 13 de Gênesis, que ali em Betel, Abrão invoca o nome do Senhor. Ele constrói um altar e invoca o nome do Senhor, meus irmãos. Então, o segundo ponto aqui, em que vemos ali na vida do profeta Elias e do profeta Eliseu, eles partiram de Gilgal, foram para Betel, e lá em Betel é o lugar de lidar com o mundo. Primeiro lidamos com a carne, agora lidamos com o mundo, irmãos. Por quê? Porque o Egito, ele traz essa figura do mundo. E quando nós vemos ali essa trajetória de Abraão, envolvendo tanto Betel quanto o Egito, a gente percebe que lá em Betel, Abrão teve comunhão com Deus. Lá em Betel, Abraão fez altar para o Senhor. Lá em Betel, Abraão adorou o Senhor. Mas no Egito, não, irmãos. O Egito não é lugar de construir altar. O Egito não é lugar de adorar. Se você for no livro de Êxodo, no capítulo 8 de Êxodo, a partir do versículo 25, você vai ver que quando Moisés vai até o faraó, Moisés diz para faraó: nós temos que sair do Egito para adorar o Senhor. Então o faraó diz para Moisés: adore aqui mesmo, no Egito. Vamos ler esse texto. Esse texto é importante para essa mensagem, meus irmãos. Êxodo capítulo 8, irmãos. Vamos ler o texto por inteiro. Diz assim, verso 25. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Betel é lugar de tratar com o mundo, irmãos. Por quê? Porque no mundo é impossível adorar ao Senhor. No mundo é impossível fazer um altar de consagração ao Senhor. Eu lido com a minha carne, julgando e condenando ela, lançando fora, e depois eu vou tratar com o mundo. Irmãos, o quanto que nós estamos separados do mundo. O quanto que nós estamos separados do mundo. Quais são os sinais, irmãos, de que a nossa carne está falando mais alto do que nós? Quais são, irmãos? Será que nós alimentamos desejos secretos por coisas do mundo?
Será que nós permitimos um sofrimento interior, aquele sofrimento exagerado interior, por conta das calúnias dos homens? Quando as pessoas falam algo de nós, ou falam algo para nós que não gostamos, então nós entramos naquele tempo de sofrimento. Se nós entramos nesse tempo de sofrimento exagerado, irmãos, é porque nós ainda estamos preocupados com aquilo que os homens falam de nós, preocupados com aquilo que o mundo pensa a nosso respeito, e não entendemos ainda que a nossa vida está diante dele, do Senhor. Quando sofremos alguma perda material, sentimos esta perda com intensidade? Existe alguma diferença entre o que sentimos pelo mundo e o que as pessoas do mundo sentem? Quais são os sinais, irmãos, de que nós vencemos essa luta contra os desejos do mundo, as preocupações e os cuidados da vida? Como o Senhor Jesus fala na parábola que lemos na abertura do culto, que os espinhos são os cuidados da vida, que sufocam a palavra e não deixam ela ser frutífera. Meus irmãos, o quanto estamos separados do mundo, meus irmãos, o quanto. Vamos ler aqui alguns textos. Primeiro Colossenses capítulo 2, mais uma vez, carta de Paulo aos Colossenses. No versículo 20 agora, Paulo diz assim: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo? Por que continuar a seguir as regras deste mundo, se nós já morremos com Cristo, e Ele nos libertou desses princípios mundanos? Filipenses capítulo 3, versículo 7. Paulo diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, por causa de Cristo, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Despojar da carne e despojar do sentimento de adoração ao mundo, porque no mundo não podemos adorar o nosso Deus, meus irmãos. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição de hoje, meus irmãos. Por isso, nós precisamos pagar o preço necessário para seguir o Senhor Jesus, irmãos. Negando a nossa carne, lidando com o mundo, irmãos, colocando o mundo no seu devido lugar. O Senhor Jesus disse para o Pai lá em João 17: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Sim, temos uma função neste mundo, irmãos, e a função que temos nesse mundo não é adorar ao mundo, mas é mostrar para o mundo que Jesus é o Senhor e digno de adoração. Esse é o nosso papel.
Por isso vencemos a carne, negamos a nossa carne e olhamos para o mundo e entendemos qual é o nosso papel aqui. Para que o Senhor Jesus seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido, irmãos. Logo, irmãos, nós saímos do Egito, nós saímos do mundo para ali adorarmos ao Senhor, para ali nos consagrarmos ao Senhor, para ali oferecermos ao Senhor um altar de consagração, onde nós estaremos ali, consagrando ao Senhor as nossas vidas. Meus irmãos, em verdadeira adoração ao Senhor. Hoje, meus irmãos, as igrejas estão misturando a adoração. Eu pensei muito de que maneira eu podia dizer isso para os irmãos, porque eu não consigo entender misturar a adoração, porque eu entendo o que é adoração ao Senhor e o que não é. Mas muitos acham que a adoração ao Senhor é cantar músicas, é vir assim na frente da igreja, levantar as mãos e ficar lá chorando, e que isso é adoração ao Senhor. No mundo não podemos adorar o Senhor, porque o povo teve que sair do Egito para adorar o Senhor. Então nós só vamos adorar o Senhor, uma adoração digna, a adoração que Ele deseja, quando nós lidarmos com o mundo. Saímos de Gilgal, vamos para Betel, e de Betel seguimos na jornada. Mas eu vejo que há muitos que ainda não passaram por Gilgal, mas querem chegar lá, no final. Há muitos que não conseguem passar por Betel, porque o mundo ainda é valioso. Esta noite, irmãos, eu não vim aqui para que você fique, para que você goste daquilo que você vai ouvir. Essa noite eu não vim aqui, meu irmão, para que as pessoas gostem de mim. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, porque o que as igrejas precisam hoje é ouvir a voz do Senhor. Chega de cristãos que ficam falando mal um do outro. Chega de pessoas que ficam criando intrigas para gerar conflitos. Chega de pessoas que acham que são, quando na verdade nós vamos nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Pessoas que acham que podem fazer sem ter a autorização do Senhor. Não, meus irmãos, é hora de entendermos o que o Senhor quer de nós, e aí vivermos isso. Julgue a sua carne, lance fora a sua carne, meu irmão, e depois vença o mundo, abandone o mundo, e entenda que você é um cidadão celestial. Pois o texto que nós lemos de Efésios, o texto que acabamos de ler aqui de Efésios, diz que, meus irmãos, no versículo 6, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar, meus irmãos. Então nós, como igreja, precisamos viver isso em nossas vidas. Não podemos se misturar com o mundo, sermos parecidos com o mundo. Nós somos sal e luz, fazemos diferença no mundo e não nos misturamos com ele. O mundo pratica mentira, a igreja pratica a verdade. Porque o diabo é o pai da mentira, e a verdade é Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida, Jesus Cristo. Então você precisa lidar com a sua carne, que leva você a praticar a mentira constantemente. Você precisa lidar com o mundo, para você entender que a sua prática não é a mesma do mundo. Você precisa passar por Gilgal, sair de Gilgal, passar por Betel e chegar também a Jericó.
é a outra localidade que Elias e Eliseu chegam, Jericó. E Jericó, meus irmãos, Jericó traz uma mensagem de maldição. Porque lá em Josué, no capítulo 6, no versículo 26, Josué diz que maldito diante do Senhor seja o homem que reedificar a cidade de Jericó. Josué 6, 26. E lá em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 34, Iel, o betelita, ele se levanta para reedificar Jericó. E quando ele inicia essa obra, o filho dele mais velho morre. E quando ele finaliza a obra, colocando a porta da cidade, o filho mais novo dele morre. Porque Jericó é uma cidade amaldiçoada. E aqui traz uma figura para mais um ponto que precisamos lidar, que é lidar com Satanás, lidar com o diabo. Jericó é a primeira cidade que Josué enfrenta quando ele entra na terra prometida. E ele precisa derrubar aquela cidade, para então seguir em frente na conquista de outros reinos. E nós podemos ver claramente na tipologia, irmãos, que todos aqueles reinos ali representam sim o reino de Satanás, o diabo e suas hostes celestiais. E nós, como povo de Deus, somos chamados para enfrentar e para alcançar vitórias, irmãos. Agora, de que maneira nós vamos tratar com Satanás, irmãos? Um ponto importante que precisamos entender é que o Senhor Jesus, depois que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, o texto diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele sai do batismo, cheio do Espírito Santo e vai para o deserto. E ali ele trata com o diabo. E no versículo 14 de Lucas 4, o texto diz que Jesus sai do deserto no poder do Espírito Santo. Ali, meus irmãos, o diabo é derrotado pelo Senhor Jesus. Porque não foi o diabo que se apresentou para tentar Jesus. Jesus que foi até lá para enfrentá-lo e para derrubá-lo e para derrotá-lo, irmãos. Quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 20, meus irmãos, perdão, irmãos, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 20, nós lemos o seguinte, Lucas 11, 20. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque, o vença, tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Esse texto aqui, Jesus está se referindo àquele momento da sua tentação. Este homem valente, este homem forte aqui, é o diabo. Ele está bem armado, ele tem bens, ele tem um palácio. Mas o texto diz que alguém mais forte, mais valente, o Senhor Jesus, Todo-Poderoso, ele entrou nesse palácio, ele amarrou o diabo, ele tirou as armas do diabo, ele venceu o diabo, e ele levou os pertences do diabo, irmãos. Ele levou todos aqueles que estavam ali no mundo, sujeitos à dominação do diabo, à influência do diabo. Jesus foi, amarrou o maligno, e agora está decretada a derrota do diabo, para que nós alcancemos vitórias em Cristo Jesus, irmãos. Então, quando nós falamos de tratar com Satanás, a primeira coisa que precisamos entender, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele já venceu, ele já alcançou vitória com o diabo. Então nós não somos chamados para sermos, irmãos, que nem os caça-fantasmas, né? Para sair procurando demônio aí fora, e nem para fazer entrevista com o demônio. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, a palavra que liberta. Nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Nós somos chamados para sermos a imagem do Senhor Jesus, para que as pessoas ouçam o Evangelho, se entreguem ao Senhor e sejam salvas. Porque Jesus tratou com o diabo, Jesus venceu o diabo, Jesus já alcançou vitória. E nós somos chamados para viver o Evangelho, baseado na vitória conquistada pelo Senhor Jesus.
Então o primeiro ponto nessa questão de tratar com Satanás é este, irmãos. O Senhor fez isso, Ele tratou. Mas a palavra do Senhor diz que, lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, existe um enfrentamento? Existe sim. Existe sim um enfrentamento. Não como muitas pessoas colocam aí fora, mas existe sim um enfrentamento. E como deve ser esse enfrentamento? Primeiro ponto, entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Então, existem sim poderes espirituais que estão atuando contra nossas vidas. Nós precisamos estar vigilantes e atentos nesse sentido, meus irmãos. Então, qual é o primeiro ponto que a gente precisa aprender para tratar com o diabo, para lidar com as investidas de Satanás? Eu queria ler primeiro Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse 12, no verso 11. Eu vou ler a partir do verso 10, que diz assim: Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. De que maneira nós vamos tratar então, irmãos? Existe um enfrentamento? Sim. Mas de que maneira? Verso 11. Eles derrotaram. De que forma o diabo foi derrotado? Pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, Jesus entrou no palácio, amarrou o valente, saqueou. Amém, irmãos? Segundo ponto, testemunho. Nosso testemunho. Porque não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Então, o primeiro ponto, irmãos, é o nosso testemunho. Por isso, lidar com a carne e lidar com o mundo, para que no terceiro estágio alcancemos vitória ao lidarmos com o diabo. Ele não vai ter, irmãos, brecha para operar em nossas vidas. Quando vencemos a carne, quando lidamos com o mundo, então alcançamos vitórias também quando precisamos enfrentar ou estar nesse enfrentamento com o inimigo de nossas almas. Tiago capítulo 4, versículo 7, o texto é muito claro ali, irmãos. Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, na minha tradução aqui, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, primeiro ponto é sujeitar-se a Deus, nos submeter a Deus e resistir ao inimigo. Ele vai fugir de nós. Nosso papel, testemunhar, nos submeter ao Senhor e alcançar as vitórias que o Senhor Jesus já conquistou para nós, irmãos, ali na cruz do Calvário, meus irmãos. E nós precisamos, irmãos, estar cientes disso e prontos, preparados para este enfrentamento, irmãos. Eu quero deixar para vocês, irmãos, aqui duas coisas que nós encontramos ali no texto lá de Josué, quando se refere a Jericó. De que maneira Jericó teve as suas muralhas ao chão? Não foi Josué, não foi o exército de Israel. Eles não construíram armas e atiraram naquelas muralhas, não. O texto diz que eles rodearam aquela cidade 7 dias ali. No último dia rodearam a cidade por 7 vezes, conforme a direção, a ordem do Senhor. E por fim eles bradaram. E quando eles bradaram e trocaram aquela trombeta, as muralhas caíram. E nós vemos ali naquele texto, irmãos, que as muralhas caíram pela palavra do Senhor. Não pela ação humana, mas pela palavra do Senhor. De que maneira vamos lidar com o inimigo? Pela palavra do Senhor. De que maneira Jesus lidou com o inimigo ali no deserto, na tentação? Pela palavra do Senhor. De que maneira nós vamos nos sujeitar a Deus?
Pela sua palavra. De que maneira vamos resistir ao diabo? Pela sua palavra, a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, vamos resistir ao diabo. Primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, como que Jericó caiu? O povo de Israel permaneceu firme na sua posição. Conforme o Senhor disse, assumam posição, permaneçam firmes. E ali Jericó foi derrotado. Então, de que maneira nós vamos tratar com o inimigo? Vamos assumir a nossa posição em Cristo Jesus. Irmãos, porque é assim que nós vamos vencer a ação do inimigo. E o último ponto, irmãos, é a última parte dessa viagem do profeta Elias e do profeta Eliseu. O Rio Jordão. O último ponto é esse. E o Rio Jordão, ele traz para nós a ideia de vencer a morte. Por quê? Porque Jesus, ele é batizado no Rio Jordão. Esse batismo poderia ter sido em qualquer outro lugar, mas há um significado para ele ter sido feito ali no Rio Jordão. É um significado para o fato de que o povo de Israel precisava atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Há um significado para o fato de que Elias e Eliseu tinham que ir até ali e atravessar também o Rio Jordão. O significado é vencer a morte por meio da ressurreição. Porque Jesus, ao ser batizado ali no rio, a gente sabe que o significado daquele batismo é, ao mergulhar no rio, ele está simbolizando a sua morte. E quando ele sai do rio, está simbolizando a ressurreição. E o último ponto que nós precisamos lidar, irmãos, é com a morte e a ressurreição. Morrer para a velha vida, morrer para o velho homem e experimentar a ressurreição no Senhor. Se você ler o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. E se você ler também Hebreus capítulo 2, no versículo 14, você vai ver que o Senhor Jesus se fez carne. E ele se fez carne, segundo o autor de Hebreus, porque ele precisava morrer para que houvesse o perdão dos nossos pecados. Por isso, irmãos, nós precisamos experimentar nesta nossa jornada, experimentar a morte, para então podermos ressuscitar para uma nova vida. Quando Paulo, ele está lá em Colossenses, né, eu quero ler aqui dois textos em Colossenses capítulo 2, né, verso 12, diz assim: no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vou ler novamente, irmãos. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados. É isso que significa o Rio Jordão na trajetória de Elias e Eliseu, irmãos. E olha no capítulo 3 aí de Colossenses, o que é que Paulo diz? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, então mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Então nós vamos experimentar, irmãos, esta morte e esta ressurreição junto com o Senhor. Mas, irmãos, há um detalhe que eu também quero destacar nesse ponto. Nós vemos na trajetória do povo de Israel, o povo de Israel, ele cruza o Mar Vermelho e ele também cruza o Rio Jordão. E esse ponto, ele é fundamental para a nossa vida. Porque, irmãos, o povo atravessa o Mar Vermelho forçado pela circunstância. Ou seja, pelo fato de que Faraó estava de um lado, então o Mar Vermelho estava do outro, e o povo não tinha saída. Ou eles atravessavam o mar, ou eles enfrentavam ali Faraó com todo aquele exército. Então, forçado pelas circunstâncias, o povo atravessou o Mar Vermelho.
Mas atravessar o Rio Jordão é diferente. O povo não atravessou o Rio Jordão forçado por nenhuma circunstância, mas por livre e espontânea vontade. Voluntariamente eles atravessaram o Rio Jordão. E é o que eu e você precisamos fazer. E principalmente você, meu irmão, que ouve essa mensagem e que ainda não tomou a decisão do batismo, da mesma forma, você precisa entender que esta é uma decisão importante na sua vida. E você precisa decidir voluntariamente descer as águas do batismo para firmar isso que o Senhor fez na sua vida. Irmãos, não adianta cruzarmos esse rio forçado por circunstância alguma. O que nós precisamos é entender o propósito e a vontade do Senhor e então tomar esta decisão de nos lançar nos braços do Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz assim, irmãos, a partir do versículo de número 10, Filipenses 3:10, Paulo diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo diz no verso 11, final do verso 10 e verso 11, quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não há como alcançar a ressurreição sem experimentar esta morte que Paulo diz aqui, nessa palavra, irmãos. Precisamos, nesta trajetória, experimentar esta morte, irmãos. E essa morte que nós precisamos experimentar, irmãos. O mundo atual, ele se manifesta para fazermos com que nós olhemos na direção errada, irmãos. Quando na verdade nós somos chamados para experimentar esta ressurreição em Cristo Jesus. Se você ler em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8, você vai ver Paulo dizendo o tempo inteiro que nós fomos sepultados na morte pelo batismo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Essa é a vontade do Senhor para nós, irmãos. E eu quero finalizar essa palavra com Romanos 8:6, em que o apóstolo Paulo diz assim: permitir que a natureza humana controle a nossa mente, controle a nossa vida, controle o nosso ser, isso resulta em morte. Mas permitir que o Espírito Santo controle a nossa mente, isso vai resultar em vida e paz. E é o que nós vamos experimentar, irmãos. Partindo de Gilgal, irmãos, julgando, tratando a nossa carne, lançando fora a nossa carne, passando por Betel, lidando ali com o mundo, passando por Jericó, enfrentando o inimigo de nossas almas, chegando ao Rio Jordão, onde nós experimentamos a morte para a velha vida e a ressurreição para uma nova vida. E aí sim, irmãos, estamos prontos para receber mais do Senhor em nossas vidas. Se você deseja mais do Senhor em sua vida, meu irmão, não foque apenas naquilo que você quer receber, mas foque naquilo que você precisa viver na sua vida. Experimente viver tudo isso na sua vida.
porque o Senhor está pronto para derramar sobre nós a sua bênção. Nós precisamos estar prontos para receber essa bênção. Então, experimente trilhar esse caminho e deixe Deus trabalhar na sua vida. Queria que você orasse agora junto comigo. Feche teus olhos, ore junto comigo nessa hora, meu irmão, e abra o seu coração na presença do Senhor. Deixa Ele falar com você. O que é que precisa ser tratado na sua carne? O que é que tem do mundo que você ainda precisa lidar e vencer? De que maneira o inimigo tem encontrado brecha para estar agindo na sua vida? O que precisa ainda experimentar esta morte que nós falamos aqui? Faça isso nessa hora, examine o teu coração e peça ao Senhor para operar na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, quero orar, Senhor, nesta hora pela sua igreja, pelo seu povo. Orar e pedir ao Senhor Jesus, para que com a tua mão estendida, o Senhor possa estar operando agora na vida de cada um que está orando na tua presença neste momento. Aqueles que precisam ainda tratar com a carne, aqueles que precisam ainda, Pai, estar lidando com o mundo, aqueles que têm sofrido com as investidas do inimigo, aqueles que ainda não experimentaram esta morte para viver esta nova vida de ressurreição contigo, Jesus. Eu quero orar e pedir ao Senhor, estenda a sua mão, fala ao coração de cada um, meu Jesus, e mostra para cada um aonde, Senhor, eles precisam tomar decisões, lançar fora, julgar, Senhor, a carne, condenar a carne, Senhor, entender que há um lugar, o lugar preparado pelo Senhor, onde ali estaremos te adorando, onde ali estaremos te exaltando. Não é no Egito, não é no mundo, mas é, Senhor, na tua presença. Leva-nos além, Senhor. Meu Deus, desperta a sua igreja, leva a tua igreja além, meu Senhor. Fala ao coração do teu povo, Jesus, pois não há mais tempo para permanecermos como antes vivemos, como o Senhor disse lá em Efésios, do texto que lemos, que estávamos mortos, mas em Ti recebemos vida, Senhor Jesus. Em Ti recebemos vida, para não mais viver como antes, mas agora para andar em novidade de vida. Então vem, meu Senhor, fala o nosso coração, fala o coração da sua igreja, desperta o teu povo nesta hora, Jesus, para vencer a carne, vencer o mundo, vencer o inimigo, vencer o diabo, Senhor, experimentar esta ressurreição em Ti, Cristo Jesus, para vivermos em Ti, Cristo Jesus, em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos.